Um dos meus podcasts favoritos acabou essa semana e isso me fez pensar bastante sobre a natureza da criação de conteúdo na internet e como o criador se relaciona com os fãs. E aí pessoal, beleza? Tem um podcast que eu já recomendei no meu site, eu não sei se ele é muito conhecido nas quebradas brasileiras, né? Mas eu falei bastante dele no meu Twitter, no meu site, como eu disse. E ele infelizmente acabou essa semana. E as circunstâncias ao redor do final desse podcast foram tais que deixou a fanbase da parada extremamente chateada com os criadores do negócio, ou pelo menos com um criador em específico. O que aconteceu foi o seguinte, o podcast que se chama The Biggest Problem in the Universe, ou traduzido em português, o maior problema do universo. A temática, né, a premissa do podcast era até bem interessante. Os dois apresentadores, cada um traz um grupo de problemas a cada semana, né, geralmente cada um traz dois, e aí os ouvintes votam em qual problema é o pior daquela semana. Isso vai contabilizando numa lista geral e no final desse experimento, né, que eles chamavam o podcast de um experimento, o pessoal vai ter uma lista bem completa de todos os problemas que existem no universo, começando do maior problema até o menor problema. Os criadores eram dois caras cujo trabalho eu já conhecia há muito tempo. Um deles é o Maddox, que escreve a página The Best Page in the Universe, que é talvez o protótipo de blog. Como é que surgiu o site do cara? Lá pelos anos 90, ele escrevia uns negócios lá na lista de e-mail de amigos dele, né? Várias reclamações sobre esse filme, ou sobre essa música, ou sobre sei lá o que, né? Ele ficou conhecido por fazer esses rants, né? Como a gente fala em inglês, são reclamações, né? Um textão, basicamente. E aí o pessoal gostava, o pessoal que ficava mandando um pro outro, e aí ele resolveu fazer um site disso, acho que foi em 96 ou 97, pra você ver como tem tempo. Ele abriu um site bem simples, né, só de texto, ele reclamando sobre isso ou aquilo. Ao longo dos anos o site tornou bastante popular, o próprio estilo cômico dele melhorou bastante, né, você vê os artigos mais antigos e compara com os de alguns 5, 6 anos depois, você vê que teve uma mudança muito grande no estilo literário do cara. Então ele já era famoso, né, como um satirista de internet, vamos dizer assim. E o outro cara é um comediante chamado Dick Masterson, que eu não conhecia tanto o trabalho dele como o Maddox, né, que eu acompanhei por muitos anos, mas ele era basicamente a alma humorística do programa. Então o Maddox era a parte mais argumentativa do programa e o Dick era mais zoando a parada. Ele era um comediante bem engraçado, inclusive. Então a sinergia entre os dois era bem bacana. Só que de uns tempos pra cá, você via que o Maddox, né, que era, digamos, o chefe, talvez, do programa, né, porque o programa trazia todo o branding do que ele já faz na internet, então eu, pelo menos, sempre vi o cara como meio que o líder do negócio. Ele se mostrava um pouco de má vontade em relação à participação do Dick, né, o Dick tinha umas brincadeiras e uns segmentos que ele criou pro programa que tornaram ele muito engraçado, mas o Maddox sentia que isso era em detrimento da visão que ele tinha. Eu tô entrando em muito detalhe que talvez não importe a nada pra quem nunca ouviu o programa. É um programa muito bacana, até recomendo você baixar os episódios que estão aí, porque eu acho que vale a pena. Foi um programa bacana pra caramba, me divertiu pra caralho naqueles tempos que eu tava fazendo um estágio lá na puta que o pariu. Eu ia pra lá, era uma viagem de 4 horas de carro, eu ia ouvindo o podcast. Era a parte mais bacana do meu dia, era estar lá no carro ouvindo o podcast dos caras. Eu entendo, muitas pessoas me mandam e-mail falando sobre tanto o meu podcast, né, que é mais recente, quanto o 99 Vidas, que já tá aí com um histórico maior, e muitas pessoas me falam isso, que a melhor parte do dia do cara, quando sai o podcast, é ouvir o podcast, ele se sente num grupo de amigos conversando, falando bobagem. Então eu entendo perfeitamente, eu consigo me identificar com esse tipo de sentimento, porque eu me sentia dessa forma em relação ao podcast dos caras. Por causa de uma briga de egos, né? Um deles acabou sendo chutado pra fora, e aí o Maddox, né, que como eu falei, eu sempre via como o líder do negócio, decidiu encerrar o podcast. Ele vai criar outros podcasts, ele tá com um plano de fazer uma rede de podcasts, só que o outro participante tá fora do negócio. No episódio final, foi um final tão bizarro que eles tiraram um hiato curto de 2 semanas, fizeram 2 episódios de melhores momentos do podcast, e no dia que deveria ser o retorno do programa, encerrou o negócio. Então os fãs ficaram, assim, desnorteados, sem saber se era uma piada ou não, foram no subreddit do podcast, fizeram várias perguntas sobre o que tinha acontecido, ninguém tá falando exatamente o que aconteceu, tá uma parada meio misteriosa, tá dando muito espaço pra muitas teorias de conspiração, tem muitos fãs muito chateados com o Maddox por ter feito isso, né, por não explicar o que tá acontecendo e tal, pelo tratamento que ele deu ao Dick, o outro apresentador. Pra você ter uma noção do podcast final, né, de que ele tá basicamente agradecendo os fãs, agradecendo as pessoas que participaram e tal, eles não mencionam nem o nome do Dick, né, do outro apresentador, o que ficou muito esquisito, porque não teriam pelo menos agradecido o cara. É uma situação bem estranha, parece que o cara fez isso só de maldade mesmo, só pra ser escroto. Então, resumindo, o programa acabou por causa de uma briga de egos.
e não deram nenhuma explicação muito satisfatória pros fãs e tá todo mundo com raiva. Isso realça muito pra mim o que acontece quando você, assim, a relação entre o criador de conteúdo e a pessoa que gosta desse conteúdo, né? Eu participo desses dois grupos, né? Eu sou um criador de conteúdo, eu tenho o meu canal, o meu livro, os meus podcasts, o meu canal em inglês também, né? Minhas participações em redes sociais e tal. E eu entendo bem o lado do criador, o cara que tá criando alguma coisa, e eu entendo também o lado do fã, o cara que gosta de alguma coisa, o cara que se torna dependente de uma certa forma daquele conteúdo. Eu entendo a chateação de uma coisa que você gosta acabar assim do nada. Eu lembro que a primeira vez que eu experimentei isso, tinha um canal das antigas da internet brasileira, lá pro 98, 99, que se chamava putaquepariu.com. Pra você ter uma noção como isso era muito tempo atrás na internet, não era nem fácil ter uma conta de e-mail, e eles vendiam um e-mail no servidor dos caras, que era putaquepariu.com. Você tem um e-mail com esse domínio, era uma parada que se pagava dinheiro naquela época. Hoje eu acho que ninguém pagaria dinheiro pra ter um domínio. Por mais que você seja fã de alguém, eu acho que ninguém pagaria dinheiro pra ter um e-mail com aquele domínio, né, com a marca de alguém que você gosta. É curioso isso, porque quando você se identifica com o trabalho de alguém, com as opiniões de alguém, cria-se um laço muito forte, né? Tem várias pessoas que me mandam e-mails que falam coisas como nossa, eu tava num período de muita depressão, ou eu recebi e-mails já de pessoas falando que morreram alguém na família deles, mas o fato de que ele pode continuar acessando meu site, baixar o meu podcast e ver os meus vídeos e ler o meu livro e tal, isso dá uma certa alegria pro cara, isso anima o dia do cara, ele entrar no meu site e ver que tem um post novo e tal, e isso me dá uma satisfação muito grande. Tem a parte mais comercial, né, porque isso aqui que você tá assistindo paga as minhas contas, né? Então é um trabalho, de certa forma. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, são exatamente 1 da tarde, eu tenho que trabalhar, tenho um plantão daqui a menos de 2 horas, inclusive tenho que apressar aqui. É foda porque essa relação é sempre meio que desigual, porque eu não tenho como conhecer todo mundo que me acompanha, mas as pessoas que me acompanham sabem muito sobre mim. E às vezes você acaba fazendo algo que chateia as pessoas que te acompanham, que te dão dinheiro de uma forma ou de outra, né? Que são os fãs do que você produz. Eu sei que eu já decepcionei muitas pessoas, talvez por uma opinião que eu tinha, que a pessoa era fundamentalmente contra, ou então por um momento de altivez, um momento impensado, você falou alguma besteira e a pessoa deixa de consumir tudo que você faz. Acontece essas duas coisas. Eu entendo dos dois lados. Eu entendo de fazer uma bobagem e notar que meu público se decepcionou por causa disso, e eu entendo o outro lado, de acompanhar um trabalho e se decepcionar por algo que alguém fez. Então a pergunta que eu queria fazer aqui é, isso já aconteceu com você? Já aconteceu de você ou se decepcionar com algo que um criador que você gosta? E eu não quero que isso aqui vire um festival de fofoquinha de internet. Nos comentários você não precisa falar de quem você está se referindo, certo? Eu não quero que você fique, o fulano falou de você lá no vídeo do Easy Nobre, vai lá, tá uma merda, estão falando de você. Eu prefiro evitar isso aqui. Então eu peço que se você for compartilhar uma experiência que aconteceu com você, é melhor que você não fale de quem você está se referindo, só para não atrair muita negatividade aqui. Mas me conte se você, alguma vez, a menos que seja comigo, se você se decepcionou comigo, pode se sentir à vontade pra falar nos comentários que, porra. E é isso, eu vou ficando por aqui porque eu tenho, como eu falei, tenho que correr pra... Nossa, mano. Hoje eu não vou almoçar, já tô vendo. Caralho. Vou nessa, gente. Deixa o joinha, se inscreve aí, tem vídeo todo dia e até a próxima. Tem uma citação, eu não lembro quem foi que falou, e eu não lembro exatamente as palavras exatas do negócio, né? Mas tem uma citação que fala mais ou menos assim: tente admirar os seus ídolos à distância, não tente conhecer os seus ídolos, não tente chegar perto dos seus ídolos, porque à medida que você chega perto deles, você começa a perceber as pequenas falhas de caráter que são inerentes a todos nós, né? A condição humana, somos todos vacilões, na verdade. Então isso acaba te tirando um pouco o apreço pelo trabalho daquela pessoa, e nisso você acaba perdendo uma coisa que você gostava. Então é foda pra mim, como criador de conteúdo, falar pra você, fique longe dos seus ídolos, das pessoas que você gosta, né? Porque o meu trabalho depende de você querer se aproximar, de querer acompanhar, de compartilhar o que eu faço, de me seguir no Twitter. Então,